Olá meus amigos, sou o Dr. Paulo Marcelo. Hoje eu vou falar para vocês sobre demências. A gente vê o termo demência, pensa logo que existe só a demência de Alzheimer. Mas eu vou dizer para vocês que não existe só a demência de Alzheimer. Existem outros tipos de demência. A principal demência é de Alzheimer, é a mais comum. Mas existe a demência vascular, a demência dos corpúsculos de Lewy, a demência frontotemporal, e hoje a gente começa a fazer muito mais diagnóstico, porque é uma doença muito mais prevalente. Nos exames para a gente detectar essas doenças, assim, para ter certeza da demência, precisa de uma biópsia, mas ninguém faz biópsia do cérebro, só se faz biópsia depois que o paciente morre na autópsia. Mas existem ferramentas que podemos usar para definir esse tipo de diagnóstico, esse tipo de demência. Existem os testes neuropsicológicos que são muito importantes serem aplicados, principalmente nos consultórios. Existem os exames laboratoriais que podemos pedir, que também são muito importantes para o diagnóstico. Existem os exames de imagem, o PET scan, a ressonância magnética, nuclear magnética do crânio, que mostra as alterações que a gente pode juntar com a história clínica e com os exames laboratoriais e chegar a um diagnóstico. Sempre temos que pensar em demência quando o paciente começa a ter a perda da memória, que pode ser o primeiro sinal, uma alteração de comportamento, um paciente mais quieto, que não quer se comunicar, o paciente que começa a ter lapsos de memória, de memória recente, é muito comum, é dizer que o paciente não lembra da memória recente, lembra de coisas antigas. Isso é característica das demências, nesse pool de demências que eu acabei de relatar no início. Mas antes de concluir esse texto, não deixe de seguir a gente no nosso canal, Dicas de Dr. Paulo Marcelo. É muito importante clicar lá, seguir e comentar, se puder ajudar a gente, e compartilhar. Então vamos lá, nesse pool de sintomas, essa perda de memória imediata é a coisa mais importante, mas existem outras situações que levam a gente a pensar numa demência, um paciente que se perde na rua, um paciente que deixa uma panela no fogo e não consegue finalizar a sua comida, Isso pode ser uma característica também das demências. Pacientes que guardam dinheiro e não sabem onde guardou, isso pode acontecer. Guardar objetos, não lembrar aonde estão os objetos, isso também é uma característica dos quadros de demência. Então, a história clínica, como evolui essa demência, vou falar uma coisa aqui, a demência frontotemporal, a gente tem muito característica de pacientes que começam a falar, meu pai, meu avô começa a falar, falar a parte sexual, começa a falar coisas que nunca falaram, aí a gente começa a pensar, como que pode? Meu pai era tão quieto, tão reservado, hoje ele fala besteira, ele fala coisa sexual, uma desinibição, fica desinibido, fica falando coisas que não tem nenhum sentido. Você tem que começar a pensar nos quadros de demência, porque não é comum. Então essa é uma característica da demência frontotemporal, as demências que têm a dificuldade de marcha, um paciente muito rígido, começar a pensar nas doenças associadas ao Parkinson, as demências associadas aos corpúsculos de Lewy, também é muito comum. Então são características que definem mais ou menos o tipo de demência que tem esse paciente. Tem que juntar todas as características, todos os exames, para a gente fechar um diagnóstico de certeza, próximo à certeza, qual o tipo de demência que esse paciente tem. A demência está muito hoje, muitos atores, muitos artistas com demência, o Bruce Willis, aquele ator americano que está agora com demência
frontotemporal, ele tem afasia como sua principal característica, ele não se comunica. Existe o Milton Nascimento, né, que é um cantor com a demência do corpúsculo de Levi. Então são personalidades, né, que começam a ter um pouco mais de idade e começam a aparecer os quadros de demência. Ok? Então hoje vamos ficar aqui nessa explanação sobre as demências, mas continuaremos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.